Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre as 4 fases que toda empresa passa ou deveria passar se não morrer antes, se não for vendida antes. Então, toda empresa vai passar por essas etapas. E eu quero te apresentar que etapas são essas. Quais são os lados positivos dessas etapas, quais são os desafios, os ganhos, o que você vai fazer, qual é o seu papel enquanto dono em cada etapa dessa e como que você vai lidar. Jogo rápido, a gente vai passar por essas 4 fases, mas são fases que vão fazer você entender qual é o direcionamento que você precisa dar para a tua empresa para o momento que você está vivendo agora. Como você sabe, eu sempre trago aqui como um bate-papo, então vai ser muito leve, muito tranquilo. Eu vou mudar a tela aqui para que a gente veja como é que vai funcionar isso. Então vamos lá. Bem, existem 4 fases. A primeira fase ela é chamada de sobrevivência. Uma fase de sobrevivência. Como é que funciona essa fase? A fase de sobrevivência funciona com o dono tendo um papel mais de funcionário operacional. Geralmente é quando o dono ou está sozinho ou ele tem poucas pessoas com ele dentro do negócio. E na fase de sobrevivência nós temos desafios e ganhos. Os principais desafios é manter a empresa viva, gerar vendas, pagar contas, fazer boas escolhas, não misturar finanças empresariais com as pessoais. É uma fase que você tem muito mais controle do teu fluxo financeiro porque você vivencia a entrada e saída do dinheiro. E geralmente é a fase que o empresário menos cuida da estrutura do dinheiro, mistura demais o dinheiro da empresa com o pessoal. Muito comum isso. Qual é o lado positivo disso? Você tem clareza sobre os pontos de melhoria, ou seja, como você tem contato com o teu cliente, você tem mais proximidade, aqui, ó, maior proximidade com o cliente, você consegue ter mais clareza do que você precisa melhorar para entregar aquilo que o teu cliente quer. Afinal, toda empresa ela é construída para atender a necessidade do seu cliente. A empresa ela não nasceu para atender a sua necessidade como empresário. Se você vê assim, você já está começando errado o seu negócio. A empresa nasceu para atender a necessidade do cliente. Então, os lados bons aqui, ó, maior controle do teu fluxo de caixa, ó, deveria ter, tá mais próximo do dinheiro. Você precisa errar muito, errar rápido, porém errar diferente do que você errou. Isso faz com que você aprenda rápido. Isso é uma coisa que o brasileiro ele tem muita aversão. O brasileiro tem aversão de errar, de ser criticado, de falhar. Mas para empreender você precisa passar por esse processo e errar rápido, errar diferente, errar muito, mas diferente. Tem maior proximidade com o teu cliente, maior velocidade na movimentação da empresa e tomada de decisão. Vou até voltar aqui, deixar até esse QR Code aqui, ó, para você já entrar na Alcatel, a nossa comunidade empresarial. Mas o que eu quero te dizer? Tu tem maior movimentação da tua empresa quando tua empresa é pequena. Imagina uma Vale da vida. A Vale tem uma estrutura imensa de empresa que para ela trocar o pneu do carro, mudar o modelo do pneu do carro que está dentro da operação, ela tem que fazer um cascateamento enorme. Isso leva muito tempo. Quando a empresa é só você ou você e tem umas 2, 3 pessoas com você, é muito rápido fazer mudança. E considerando o cenário do mundo que a gente vive hoje, mudar rápido é um mega diferencial. Então, estar pequeno, ser pequeno no momento que você está vivenciando, ser rápido nas decisões é uma diferença enorme que você vai ter das empresas concorrentes maiores. Então, coloque isso na sua cabeça. Qual é o ponto aqui? Na fase de sobrevivência, como você é funcionário, está no dia a dia, está na operação, o que você precisa entender é que você não precisa abraçar tudo. O que você precisa focar é em vender. Você precisa trabalhar suas vendas. Tem empresários que querem organizar processos, querem trabalhar a liderança da empresa. Cara, você não tem nem fluxo de funcionários suficiente para ter um trabalho forte de liderança. Então, não foque nisso. Você pode até estruturar um processo legal, fazer um script bacana para converter, fazer um trabalho bem feito, mas foque em vender. Faz o que eu chamo de caos positivo, que é fazer caixa
vender bastante e te dar um caos de entregar aquilo que você vendeu. A partir desse momento, você vai ter caixa, você vai ter dinheiro para começar a contratar pessoas, trazer novas pessoas para o teu negócio, até para te ajudar a entregar o que você vendeu. Aí sim você vai pensar em uma outra coisa, estruturar processos, trabalhar liderança, mas nesse momento seu foco precisa ser vender, tá? Vamos voltar aqui para a tela. Depois desse estágio de sobrevivência, nós temos o segundo estágio, que é o estágio de construção. No momento que você começou a vender, tem que entregar seus produtos, começa a trazer novos clientes para a tua empresa, você precisa de mais pessoas. E aí você começa a trazer novas pessoas na tua estrutura. Essa bolinha aqui, ó, é o dono no centro da empresa, outras pessoas, o dono no centro, outros líderes. E aí qual é o teu papel como dono? Você ainda é funcionário, você ainda está muito na operação, mas você começa a ter um papel tático. Existem 3 níveis de estrutura empresarial, que é estratégico, tático e operacional. O estratégico é a tomada de decisão estratégica da tua empresa, onde você está, onde você quer chegar e quem toma essa decisão. O tático são as médias lideranças da tua empresa. Você vai começar a ser essa pessoa, porque vai chegar novas pessoas e você vai liderar essas pessoas. E o operacional, até voltar a tela aqui, o operacional é quem está executando. Então você vai passar pela estrutura de executar ainda os produtos e os serviços que você precisa entregar e vai estar liderando outras pessoas, que é o papel tático, que é fazer as pessoas fazerem. E aí vamos ao desafio dessa fase. A fase de construção, você está construindo o seu negócio, o desafio é aprender a liderar. Caramba, começa a entrar gente, você tem que aprender a liderar. Saber delegar, saber direcionar as pessoas, entender que as pessoas, quando entram na tua empresa, apesar de serem adultas, elas são crianças na execução da atividade, ter paciência, repetir, explicar, enfim, servir, desenvolver e direcionar, que é o papel da liderança. Ser um líder inspirador, que é um líder inspirador, é o cara que ele faz antes de todo mundo, ele é a referência. Você precisa ser a referência daquilo que você quer que aconteça na tua empresa. Líder inspirador é o cara que faz primeiro. Não adianta você falar que todo mundo precisa ir para a direita e você é o único que vai para a esquerda, que as pessoas não vão se inspirar em você. Precisa procurar funcionários talentosos. É um momento onde é desafiador. Você tem pouco caixa, mas precisa encontrar pessoas boas para executar. E aí você tem o que a gente chama de trade-off, processo de decisões. Eu contrato mais barato para treinar e tornar essa pessoa talentosa, ou eu vou investir mais caro, impactar um pouco mais no meu fluxo de caixa, mas vou ter pessoas mais preparadas para executar. Então são trade-offs que você vai vivenciar. E você tem um lado positivo, que é o crescimento da equipe, você tem mais braços para te ajudar, comunicação começa a ser um pouco mais formal, já começa a padronizar o seu fluxo de demandas, já entra um sisteminha ali para te ajudar na comunicação, já começa a mandar e-mail para formalizar, você começa a ter um trabalho mais formal da tua comunicação e consciência, você começa a ter a consciência que você precisa delegar, senão você não vai dar conta de entregar tudo aquilo que você vendeu. E isso é extremamente natural nesse processo. Vamos para a terceira fase, quase não sai. Na terceira fase, é a fase de evolução. O teu papel é ser gestor tático. Você já vai começar a ter um papel mais estratégico como gestor, mas você vai deixar de estar na operação do dia a dia da tua empresa. O que é sair da operação? Muita gente confunde esse negócio de sair da operação de nunca mais trabalhar. Vou para piscina, vou para praia, vou voltar aqui. Vou para piscina, para praia, vou fazer o que eu quero, vou sair da operação. Sair da operação não é isso. Sair da operação é você deixar de estar colocando a mão na massa em boa parte da entrega do teu produto. Você começa a desenvolver operacionalmente as pessoas. Todo papel tem um papel operacional. Por mais alto de nível que tenha, o cara vai ter que mandar um e-mail. Isso é uma atividade operacional. Então, sair da operação não significa deixar de executar e trabalhar na tua empresa. Você vai para um nível onde o teu trabalho operacional não é mais necessariamente, a depender da empresa,
a entrega do teu produto e serviço, a construção desse produto e serviço. Você vai desenvolver outras pessoas para que elas façam. Então, o papel tático, ele tem muito esse trabalho de fazer o outro fazer, desenvolver para que outros façam. E por que isso é tão importante? Porque quando você está numa operação, você está concentrado em executar uma atividade. Só que se você tem outras pessoas na tua empresa e você está focado naquela atividade, você para de olhar para a execução dos outros. E o líder precisa estar capacitado para avaliar se os outros liderados estão entregando com nível de satisfação e necessidade do cliente. E esse é o papel do líder. Ele não deixa de trabalhar. Ele tem a responsabilidade sobre a entrega de todos. E isso é um mega desafio. Eu costumo dizer que o nível tático de uma empresa é o nível mais desafiador, porque ele está sendo pressionado pela meta de quem construiu o plano estratégico e pressionado pelo time para que ele não seja uma pessoa tão rigorosa. Saber lidar com isso é um desafio. Então vamos voltar para a tela aqui. Então nessa fase de evolução, você passa a ser esse líder tático. Você vai ser um gestor, você vai desenvolver as pessoas da tua empresa. E aí você ainda é o centro da tua operação, você ainda está muito envolvido na tua empresa, mas você passa a ser o líder e tem outros líderes. Você acaba liderando outras pessoas e debaixo de cada líder deles já existem outros colaboradores. Perceba que aqui não tinha outros, cada um tocando uma área. Aqui cada um toca numa área também sozinho. E aqui não. O branquinho, que são os líderes, começa a ter outros colaboradores embaixo. Então, saber fazer os outros fazerem. E isso é um desafio gigantesco, porque não depende mais só da tua execução. Depende da tua capacidade de desenvolver os outros. E aí você vem para a fase 3, que você precisa dominar isso. Aí quais são os desafios? Aí vem aqui aquela história de o olho do dono que engorda o gado. Na verdade, o que engorda o gado são os indicadores. Seu olho não é estar todos os dias em cima da pessoa, vendo se ela está executando direito. O seu papel passa a ser olhar indicadores para direcionar as pessoas para que os indicadores aconteçam. E através dos indicadores você consegue identificar se está falhando, se está entregando mal, se está tendo um péssimo atendimento. Existem indicadores para cada tipo de área. Então, o desafio é analisar indicadores de desempenho. Você nunca fez isso ou nunca trabalhou com tanta ênfase e tanto foco nisso durante a construção da tua empresa, você vai precisar fazer isso. Você não vai estar olhando o tempo todo todas as pessoas. E aí o indicador vira o seu olho do dono que engorda o gado. A implementação de sistema de gestão. Então, se eu tenho indicadores, eu preciso de um sistema de gestão. Indicadores, eles são construídos através de dados. E os dados precisam estar bem estabelecidos, bem alimentados no sistema, e o sistema de gestão precisa ser implementado. E a organização do fluxo de trabalho. Tem tanta gente que eu preciso organizar o fluxo de trabalho das pessoas, preciso de uma ordem de execução de etapas de cada trabalho. Tem um cara que faz a prospecção, aí ele prospecta, vem um orçamento, aprova-se um orçamento, manda esse orçamento para o cliente aprova, vem o pedido de compra, aí tem uma área de compras. Depois que essa área de compras faz o pedido, vai ter alguém que vai ter que receber, conferir a nota fiscal, recebe aquele pedido. O pedido é organizado para ser enviado para o cliente. Isso eu estou falando de uma empresa que vende um produto, por exemplo. Vai ser uma prestação de serviço. Quem que vai fazer a primeira parte? Quem que vai entregar a segunda parte? Quem que vai finalizar a entrega do serviço? Essa organização de fluxo de trabalho é importante. E qual é o lado bom dessa etapa? É que você começa a construir uma das coisas mais importantes da tua empresa, que é a cultura organizacional, que é a junção de todos os comportamentos das pessoas que estão envolvidas. E aí tem uma frase interessante que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. Isso é muito forte. Por mais top que você construa de plano de execução, de estratégia da tua empresa, se os comportamentos, que são as culturas, a palavra que eu queria dizer não é comportamento, mas, enfim, comportamento. Comportamento do teu time não estiver alinhado, tudo que eles forem fazer vai estragar aquele plano estratégico que você fez. Então, a cultura come a estratégia no café da manhã. Se no primeiro ato da tua empresa a cultura estiver desalinhada, os comportamentos estiverem desalinhados, pode ser a estratégia de Harvard, do Vale do Silício. Não vai funcionar na tua empresa, porque as pessoas não vão estar alinhadas comportamentalmente para executar aquilo que você planejou. Então, é um dos momentos importantíssimos dentro da tua estrutura empresarial, que é construir essa cultura organizacional.
você vai ter uma menor dependência sua, menor dependência do dono, afinal você já vai estar no nível tático, então a execução precisa estar acontecendo. Aqui, em alguns casos das empresas, o dono já começa a tirar férias com mais tranquilidade, já consegue sair da empresa e a empresa continuar rodando. É um momento extremamente bacana e libertador para o empresário. E o último ponto é a definição de responsabilidades e criação de novos departamentos. Então, você vai começar a departamentalizar a tua empresa. Vai ter o setor de RH, vai ter o setor de departamento pessoal, vai ter o setor de compras, o setor financeiro. Você vai começar a separar antes, nas outras fases. Na sobrevivência, por exemplo, você fazia tudo. Olhava o financeiro, comprava, vendia, fazia tudo. Na fase de construção, você já começa a delegar algumas coisas, mas ainda tem muita coisa que todo mundo faz tudo. Você tem, às vezes, uma pessoa que é coringa, que te ajuda em tudo. A parte de evolução, não. Cada um começa a ter o seu papel e a sua responsabilidade dentro da execução. E isso é muito importante, muito importante, muito importante. Tem empresa que já está nessa fase de evolução, não consegue criar esse nível de criação de departamento e responsabilidade, aí começa a ter um monte de índio, um monte de cacique para pouco índio, ou seja, tem um monte de gente mandando e um monte de gente perdido tentando executar. Então, separar isso nesse processo de evolução é importante. E a última etapa, eu acho que eu estou até na frente, vamos ver se dá para ver. Eu vou começar aqui, depois eu saio. Então, vamos botar logo a tela aqui. A última etapa, pronto. A última etapa é a fase de excelência, onde você passa a ser um dono, diretor estratégico. O seu olhar já é sistêmico. Você sai do centro da empresa e você vai ter um olhar de fora do teu negócio, onde os líderes e os colaboradores estão todos interligados. A operação já está rodando no nível de sistema mais profundo e a sua posição é de diretiva, direção, diretor. O nome diretor vem de direção, diretiva, de criar estratégias. E aí você vai criar esse plano estratégico. Quais os desafios você vai ter que passar? Planejamento estratégico. Então, a construção desse planejamento vai ser mais difícil. Cascatear um plano estratégico para uma empresa gigante é difícil. Até chegar em todos os colaboradores. E não só chegar em todos, mas chegar com aquilo que você quer que chegue, com a informação correta. Aquela velha história do telefone sem fio. Vai passando a informação e nunca chega com o nível de excelência que você espera. Esse é o desafio. Aperfeiçoar e melhorar os serviços ou os produtos ofertados. Quando você está no nível, vou voltar aqui para a tela. Quando você está no nível grande de empresa, nível de excelência, você conseguir aperfeiçoar o serviço é desafiador. Primeiro porque você não tem mais tanto contato com o cliente, e isso passa a ser até um desafio para você. Você precisa buscar meios de entender a necessidade do teu cliente e até criar momentos na sua agenda para estar vivenciando o que o cliente vivencia para conseguir melhorar o serviço e a entrega dos produtos ofertados. Esse vai ser um desafio para você. O outro ponto, voltando aqui para a tela, manter a eficiência e a produtividade dos funcionários. Como você vai ter líderes e pessoas abaixo, vai ter um grupo de pessoas liderando e vários funcionários, vai chegar um momento que você nem sabe o nome de todos os funcionários que estão dentro da tua empresa. Vai entrando e saindo pessoas que você nunca nem viu. Então, manter a eficiência e a produtividade dos funcionários é um mega desafio. Um mega desafio. Porque você não tem contato com todo mundo. Você tem que ser capaz de fazer os teus líderes fazerem, as outras pessoas fazerem. Você nem é mais a pessoa que faz as pessoas fazerem. Você é a pessoa que tem que ser capaz de fazer os líderes fazerem, as outras pessoas fazerem. E isso é muito desafiador. Você já não depende só de você e de outro. Você depende de você, do outro e do outro. São 3 camadas de dependência para que uma execução aconteça. Então, voltando para a tela aqui, qual é o lado bom desse ponto? Você já tem processos claros, a determinação de execução, que é a definição aqui dos departamentos. Agora, esses departamentos, eles têm exatamente o que precisa ser feito. O processo é libertador, é o que cria padronização, redução de desperdício, liberdade para o empresário, vem dos processos claros. Você tem a formação de liderança, então os líderes já estão tocando a estrutura da tua empresa. Profissionais muito mais competentes, você já passa a ter caixa, a tua empresa está grande, tem fluxo de financeiro, você consegue trazer profissionais cada vez mais capacitados. Uma visão mais sistêmica, você está de fora aqui, uma visão do todo, você não está mais dentro de cada área aqui, você está olhando o todo, então você começa a ter uma visão mais diretiva de fato. E lucro
e liberdade. Muito mais dinheiro no bolso e muito mais liberdade. Porque se você sai aqui para tocar, abrir um outro negócio, viajar, fazer qualquer outra coisa, a estrutura já está rodando muito bem alinhada, muito bem estruturada. O que você precisa, como esse papel aqui, é ser alguém que direciona, que dá o direcionamento da estrutura. Então, para a gente ir para os finalmente aqui, é importante entender que toda empresa passa por essas 4 fases. Você precisa identificar qual é o momento que você está vivenciando para saber qual é o lado que é desafiador para você e que você precisa focar com mais energia naquele momento de empresa e qual é o lado que facilita, qual é o ganho daquela etapa, qual é o teu diferencial naquela etapa. E entender que cada etapa vai exigir de você um empresário e um dono completamente diferente. Então, para que você não bata no nível de competência daquela etapa, você precisa treinar, desenvolver, estudar, estar juntos num canal como o nosso aqui. Se inscrever para conhecer mais sobre gestão empresarial, entrar aqui na comunidade Alcatec, lá a gente fala sobre gestão, faz webinários, a gente vai fazer um hot seat agora dia 14, ainda tem disponibilidade de fazer parte, se você entrar o mais rápido possível. Toda quarta-feira a gente faz esse movimento. Então, tá no meio de empresários que consigam discutir na mesma proporção, linguagem e nível de experiência que você, para que você consiga ter insights para o momento de empresa que você está vivenciando. Esse é um ponto importante, é um ponto de reflexão. Eu espero ter ajudado você. Eu convido você a fortalecer o processo de desenvolvimento empresarial entrando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Convido você novamente para entrar na comunidade Alcateia. Lá você vai fazer networking, tem uma plataforma que eu coloco todos os materiais lá, tem e-books, tem outras ofertas que a gente faz lá de ensino. Boa parte delas, 90% do material é gratuito, você só precisa acessar a comunidade. E é isso, eu acredito que esse bate-papo foi bacana, ó, tem 22 minutos já de vídeo aqui. Eu acho que você vai ampliar sua mente baseado no momento que sua empresa está vivenciando a partir desse vídeo. Eu espero ter te ajudado. Opa, bate no microfone aqui. Espero ter te ajudado e eu te encontro amanhã. Até amanhã.